A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês nesta noite. Amém? Eu quero estar abençoando a vida de todos vocês neste momento e pedindo que o Senhor Jesus Cristo venha dar uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de felicidade para todos vocês, no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que verdadeiramente a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês, de cada um dos meus irmãos nesta noite. Amém, meus irmãos? Nesta noite, então, nós vamos pregar a respeito da poderosa palavra de Deus. Nós estamos aí com o título, né? Medo do futuro. E eu espero verdadeiramente que você seja abençoado por esta live, por esta pregação, por este momento que nós vamos estar na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Eu tenho essa palavra, então, no meu coração, para estar passando, para estar entregando para vocês, e creio que o nosso bom Deus vai estar, né, presente nesse momento, através dessa pregação abençoada. Deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo certo com as configurações que o pastor Israel fez. Eu acredito que sim. Em nome de Jesus. Vamos dar uma olhada aqui. Aparentemente está tudo certo. Então vamos em frente. Amém, irmãos? Vamos fazer então uma breve entrada. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou a pastora Zaida Mendes, do Ministério Casa de Oração Rio de Glória. Nós somos da cidade de Gravataí, estado do Rio Grande do Sul. E estamos aqui mais uma noite para pregar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, nesta noite, a palavra do Senhor é a respeito do medo do futuro, de quando nós temos medo do futuro. E quem de nós não tem, não é verdade, medo do futuro? Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por tantas informações que é mais do que natural de que nós venhamos a ter medo do futuro. Amém, queridos? Então, nesta noite, eu quero verdadeiramente colocar para vocês, meus irmãos, que nós temos que perder esse medo. Nós precisamos perder esse medo, nós precisamos nos conectar com Deus, nós precisamos estar mais perto de Deus. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, para que então Ele possa retirar de nós, do nosso meio, do nosso coração, do nosso íntimo, essa questão chamada medo. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite, então, poder passar para vocês a respeito da palavra do Senhor, para que nós venhamos a perder o medo do futuro. Vamos fazer uma breve oração introdutória para que nós possamos estar entrando na palavra do nosso Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto, eu reconheço que tu és Deus e Senhor, e que tu pode todas as coisas debaixo do teu poder, da tua graça e da tua forte mão.
Nesta noite eu quero te pedir, meu Deus, que tu alcance a cada um dos meus irmãos que estão do outro lado desta live e que estão necessitando tanto da tua palavra, do teu amor e do teu poder, da tua graça e da tua manifestação. Esteja conosco nesta noite, Senhor, e nos abençoa poderosamente debaixo dessa tua mão de graça e de bondade que somente tu tens, ó Pai. Eu te agradeço porque tuas misericórdias são eternas e nesta noite eu posso crer e posso saber, posso entender que a tua boa mão está sobre nós e que tu estás operando maravilhosamente. Eu te dou graças, eu te louvo, eu te bendigo e te exalto, reconheço que tu és o meu Deus, meu Pai e meu Senhor, e coloco todas as coisas debaixo da tua mão de graça e de poder. Te peço que tu alcance o coração do meu irmão e da minha irmã que escuta esta live nesta noite, e que tu possas, meu Pai, realmente retirar do coração dele todo medo, toda angústia, todo sentimento de amedrontamento, de covardia, de expectativa, de temor do futuro, que tu possas estender o teu manto de glória sobre a vida do meu irmão e da minha irmã e fazer uma grande obra na vida de todos nós, que vamos assistir essa poderosa palavra de Deus e vamos permitir que esta palavra venha a verdadeiramente nos encher e nos renovar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que assim seja. Amém. Irmãos, então vamos entrar já rapidamente na palavra de Deus. Amém, amados? Mexer um pouquinho aqui, aproximar um pouquinho mais. Glória a Deus, dar uma ajeitadinha aqui na roupa. Glórias a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor, meus irmãos. Medo do futuro. Quem é que não tem? Todos nós temos, né? Antes de iniciar na palavra, eu queria colocar uma curiosidade para vocês, irmãos. Segundo uma estatística da Universidade de Harvard, ao longo de uma vida inteira de pesquisa de um determinado número de grupos de pessoas que esta universidade pegou para estudo, que essas pessoas se liberaram para serem estudadas ao longo de um período de em torno de 25 anos, e esta universidade colocou algumas pessoas, alguns pesquisadores, para estarem, então, fazendo esses estudos sobre aquele grupo de pessoas do início da faculdade até uma etapa das suas vidas. Foi descoberto e foi constatado que apenas 16% dos medos que nós carregamos ao longo da nossa vida, num período aí de 25, 30 anos, eles são reais. E cerca de 84% dos nossos medos ao longo da nossa vida jamais irão ocorrer. Ou seja, nunca iremos vivenciar aqueles acontecimentos que nós tanto tememos. Isso foi comprovado cientificamente por um grupo de pessoas que foram estudados pela Universidade de Harvard, por especialistas. Essas pessoas se colocaram dentro de um período de 30 anos, se colocaram à disposição de que ano após ano elas fossem estudadas, elas estavam indo prestar depoimentos a respeito do que acontecia com a sua vida. E no início dos estudos, eles relataram, eles se colocaram à disposição, foram 25 cobaias, se não me engano, para relatar, no início da sua jornada de vida, todos os medos que eles tinham a respeito de toda e qualquer situação, de qualquer mal que pudesse lhes suceder. E ficou descoberto, então, que apenas 16% dos medos que aquele grupo de pessoas tinha de que viesse a acontecer tais acontecimentos na vida deles, de fato aconteceram. Irmãos, o que nós entendemos, o que nós aprendemos com essa situação? Que isso é terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, porque nós chegamos à conclusão, através da Bíblia, da Palavra de Deus, que Jesus sempre esteve certo. Porque, na verdade, se nós formos vogar
por aquilo que Deus nos ensina, do que Jesus nos ensina através da Bíblia. Jesus disse lá, em Mateus 6,34, Jesus nos deu uma chave de vitória. Essa chave de vitória é que nós temos que aprender a viver um dia de cada vez. Um dos grandes males que nos provocam muito medo no nosso coração é que nós não sabemos viver um dia de cada vez. Nós vivemos de forma apressada e aceleradamente. Até para falarmos, nós estamos o tempo todo apressados, agitados e acelerados. Parecemos que nós andamos sempre fora do tempo. Parecemos que nós andamos sempre fora do nosso tempo, que nós estamos sempre fora da casinha, como se diz. É uma ansiedade tremenda, sempre temendo o dia de amanhã. E é evidente que essa ansiedade vai provocar temor, né? Toda pessoa muito ansiosa, ela acaba também sendo uma pessoa com muito medo. Em Mateus 6,34 diz assim, ó: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Eu acredito que esta palavra, ela diz tudo. Jesus deu a chave de vitória para nós. Jesus nos deu uma grande chave de vitória. O Senhor não deseja que nenhum de nós venha viver estressado, agitado, que nós venhamos a ter medo o tempo todo de tudo que se passa, de tudo que acontece. Jesus não deseja isso, irmãos. Jesus deseja que nós venhamos a ter paz. Nós precisamos ter paz. Aqui na palavra do Senhor, ele diz assim, ó: aquietai-vos e sabeis que eu sou o Deus, eu sou o Senhor. Mas nós não conseguimos nos aquietar, porque como nós vivemos aceleradamente, porque como nós não conseguimos viver de maneira alguma um dia de cada vez, a gente não consegue se aquietar. E aí nós entramos neste mal de ficarmos temendo os acontecimentos que irão nos sobrevir, ficarmos temendo o dia de amanhã, ficarmos temendo as más notícias, ficarmos temendo resultados de exames, ficarmos temendo resultados de prova, ficarmos temendo resultados de empregos, de situações de trabalho. Nós passamos a nossa vida inteira temendo. Nós vivemos uma vida muitas vezes de sofrimento por coisas que não vão acontecer. Quantas pessoas, quantas mulheres muitas vezes no dia de hoje, elas simplesmente, elas não conseguem de maneira alguma, elas realmente não conseguem, irmãos, elas não conseguem de maneira alguma viver um casamento sadio, porque elas estão sempre com medo de serem abandonadas. Eu acho que, na verdade, viver anos com medo de ser abandonada é muito pior do que, de fato, acontecer o abandono. Nós temos que entender que quando Deus falou na sua palavra, nas Santas Escrituras, que nós não devemos temer, que nós devemos, na verdade, lutar contra o medo, que o medo é uma sensação, é um sentimento terrível, é um sentimento de aprisionamento, é um sentimento angustiante, um sentimento que nos rouba a vida, que nos rouba a felicidade, assim como os maus pensamentos. O medo é um sentimento que nos aprisiona. E 365 vezes o Senhor deixou claro na Bíblia que nós não devemos temer. Então veja, meu irmão e minha irmã que me assiste nesta live nesta noite. Estamos carregando, segundo os estudos da Universidade de Harvard, nós estamos carregando uma vida de medo. E estamos sofrendo por coisas que jamais iriam acontecer. Por esta pesquisa, nós conseguimos entender que apenas 16% dos medos que carregamos no decorrer da nossa vida, de fato, se realizam. Mas 84% das situações, circunstâncias e acontecimentos que tanto tememos e que vamos carregando esse temor ao longo da nossa vida, jamais acontecerão. Então imagina quanto sofrimento inútil, quanto sofrimento em vão, quanto tempo da nossa vida jogado na lata do lixo.
que poderíamos estar felizes, poderíamos estar contentes, poderíamos estar alegres, poderíamos estar satisfeitos, mas não estamos. E por que não estamos? Porque nós estamos aprisionados, nós estamos acorrentados às algemas do medo. O medo, com certeza, ele é algo motivado por Satanás e seus demônios. Eu tenho certeza disso, que o medo ele é motivado por Satanás e seus demônios. Porque não é algo de Deus. Porque se fosse um sentimento plantado em nós por Deus, ele não teria dito 365 vezes na Bíblia, o Senhor, Deus, Jeová, ele nos alerta a respeito do medo. Portanto, meus irmãos, o sentimento do medo ele deve ser rejeitado na nossa vida, ele deve ser enfrentado e nós devemos confrontar os sentimentos de medo que vêm nos assolar. Nós não devemos permitir que o medo nos paralise. Quando nós começarmos a sentirmos um medo paralisador, um medo que faz com que nós venhamos a ficar apostasiados e inertes, um medo que não somente nos paralisa, mas nos deixa inativos, nos deixa improdutivos e nos faz ter pensamentos tenebrosos acerca do nosso futuro, um medo paralisante, um medo congelante, um medo que vem das trevas. Nós temos que entender isso como um fator espiritual. Nós temos que entender isso como, em primeiro lugar, como uma questão espiritual, sobrenatural. Nós devemos pegar a palavra de Deus e nós devemos rechaçar, nós devemos rejeitar este medo avassalador que vem sobre nós. Nós devemos verdadeiramente repreender esses espíritos malignos, opressores, que vêm das trevas, para verdadeiramente tocar dardos inflamados na nossa mente, no nosso coração, e nos deixar paralisados por causa do medo. O medo não provém de Deus, é um sentimento negativo e opressor que vem das trevas, que vem do império das trevas. Quando nós realmente acreditarmos nisso, todos nós, irmãos, tanto você como eu, nós vamos entender que nós temos que verdadeiramente enfrentar o medo, repreender o medo, confrontar o medo e ir de encontro àquilo que nós tememos. Porque se de fato essa pesquisa dessa universidade tão famosa é correto, então significa que estamos temendo 84% de acontecimentos que nunca existirão. Só estão na nossa mente, só estão atacando a nossa mente, a nossa alma, mas aqueles medos não são reais. Então eu quero deixar muito claro, irmãos, que nós temos que enfrentar os nossos medos. Como é que eu vou sair dessa situação, pastora? Você vai sair dessa situação de paralisia, de congelamento do medo, quando você enfrentar os seus medos, quando você for de encontro aos seus medos, quando você se levantar contra o gigante do medo, quando você entender que o sentir medo não foi algo natural que Deus programou para nós. Tem um medo, sim, que é fisiológico, que é dos nossos instintos, que é de autopreservação da espécie. Isso acontece também com os animais. Aquele medo que, na verdade, ele é um balizador de circunstâncias de perigo, aonde nós percebemos que a nossa vida corre perigo. Este medo, ele é um medo natural, ele é um medo que é do nosso próprio organismo. Ele é, de fato, gerado pelo Deus vivo, para que nós possamos preservar a nossa, para a autopreservação da espécie. Mas qualquer outro tipo de medo amedrontador, paralisador, congelante, aterrorizante e que venha colocar pensamentos na nossa mente destrutivos, malignos, pensamentos de desistência e tantas outras coisas negativas, este medo procede das trevas. Amém, irmãos? Vamos ver algumas situações aqui pela palavra de Deus, então. Diz assim a palavra do Senhor:
uma palavra base para nós de estudo. Isaías 41:10. Aqui, em Isaías, nós temos uma dica pela palavra de Deus que nós temos que aprender a enfrentar os nossos medos. Amém? Aqui diz a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, aqui Deus está nos orientando a enfrentar os nossos medos. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra, com a minha destra, com a destra da minha justiça. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: não temas de uma forma que isso venha te paralisar. Você não pode deixar o temor, o medo paralisar você. Sentir medo nós vamos sentir, mas não um medo que te paralise, não um medo que te congele, não um medo que faça você ficar apostasiado, não um medo que não permita que você reaja às circunstâncias e às situações. Você precisa dominar a sua mente. Você precisa fortalecer a sua mente. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa aprender através desta live que o sentimento do medo, este medo congelante, paralisante, este medo aterrorizante, este medo que te oprime, este medo que te faz ter temor do futuro, este medo que te faz pensar somente coisas negativas a respeito do teu futuro, a respeito das tuas finanças, a respeito da tua saúde, a respeito do teu casamento, a respeito dos teus sonhos, a respeito dos teus projetos. Este medo que aparece na sua mente sem que você nem se dê por conta, este medo não procede da parte de Deus. Não procede do reino de Deus, procede do reino das trevas, procede do império das trevas. E você tem que aprender a enfrentar este medo, repreender este medo, rechaçar este medo e rejeitar este medo na sua vida. E quando os pensamentos paralisantes vierem te tocar, vierem te alcançar, você tem que repreender esses pensamentos e você tem que ir de encontro. Você tem que fazer exatamente o contrário do que o seu medo está, o seu sentimento de medo está dizendo para você se esconder e ficar dentro de casa. Então você tem que fazer o contrário, você tem que sair e você tem que enfrentar a situação. Amém? É assim que nós fazemos, tomando uma atitude de fé, exercitando e exercendo a palavra de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas no poder daquele que me fortalece. Eu sou do Senhor, o Senhor está comigo. Os anjos do Senhor estão comigo. Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou vencer. Amém, queridos? Nós precisamos rejeitar este medo paralisante. Estamos aprendendo aqui na palavra do Deus vivo, em Isaías 41, como fazer isso. Nós temos que confiar que o nosso Deus está conosco. Ou Deus está conosco, ou Deus não existe. O Senhor diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O Senhor disse que Ele é o nosso Deus e que Ele é o nosso Pai, que Ele é um ser espiritual, invisível, mas real, que os olhos e os ouvidos de Deus estão atentos a todos os acontecimentos que acontecem na terra. Então, nós temos que saber que Deus está conosco. Deus está comigo hoje aqui nesta live. Deus está contigo que está ouvindo esta live. Amém? Vamos adiante. Salmos 56, 3. Aqui nestes salmos, irmãos, a gente aprende que o dia do medo e da angústia, ele chega para todos nós. Más notícias chegam na casa do crente e na casa do crente. Más notícias chegam na casa de uma pessoa que se santifica, que se purifica e que se separa e que tem temor de Deus.
Assim como também chega na casa do descrente, daquela pessoa que não tem temor algum nenhum de Deus. Nós temos que entender isso. Quando nós viemos para o Evangelho, muitas vezes pregam para nós um Evangelho que não existe, um Evangelho irreal. Parece até que as pessoas nunca adoecem, nunca morrem, se são cristãs, se são crentes, se são filhas de Deus, né? E não é verdade, irmãos. No mundo nós vamos ter tribulações. Más notícias chegam na porta de qualquer um. Mas aqui na palavra do Senhor, em Salmos 56, verso 3, diz assim: No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Tá entendendo, irmãos? Olha que lindo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Ora, se aqui diz o salmista, no dia em que eu temer, é porque o temor vai chegar na porta da minha casa. Isso significa que por mais que eu seja um homem cheio de fé e uma mulher cheia de fé, um dia um medo profundo vai atingir o meu coração. E é nesse momento que eu vou ter que aprender a confiar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira diferenciada, verdadeiramente confiar no Deus vivo ao qual eu digo que eu sirvo. Porque quando eu perco toda a capacidade de resolver uma situação na minha vida, entra então a minha fé e a minha confiança em Deus Jeová. Amém, irmãos? Não se esqueçam dessas palavras que eu estou entregando para você nessa noite. O dia da angústia, o dia de dificuldade, ele bate na porta de uma pessoa temente a Deus ou de uma pessoa que não é temente a Deus. Esses dias chegam. E o que faz a diferença na vida daqueles que temem ao Senhor é como é que eles vão enfrentar essa situação. E também em Deus, em Cristo Jesus, nós temos sempre a confiança da vitória. Nós temos sempre a confiança de que o nosso Deus, ele é poderoso para nos tirar de qualquer labirinto, de qualquer situação contrária, por mais difícil que ela possa parecer. A palavra de Deus diz assim: ainda que morra, viverá. Nós temos essa certeza através das escrituras sagradas e dos acontecimentos da escritura. Porque com Lázaro aconteceu dessa forma. Parecia que Jesus Cristo havia chegado atrasado, porque quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido há 4 dias e já cheirava mal. Entretanto, Jesus não tinha chegado atrasado, porque Jesus é o dono da vida, Jesus é o dono da ressurreição. E a palavra de Deus diz: ainda que morra, viverá. Para o nosso Deus tem solução para tudo, inclusive para a morte. Se o nosso Deus decide ressuscitar uma pessoa, ainda que os médicos tenham dito que esta pessoa está desenganada, que esta pessoa está em coma e não vai voltar, ainda que os médicos digam o que bem lhes parecer, a última palavra é do Senhor nosso Deus. E é por isso que aqui o salmista está dizendo: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Coisa linda, não é? E é assim que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que confiar verdadeiramente em Deus. A nossa confiança não pode ser só de garganta, não pode ser só da boca para fora. A nossa confiança, as pessoas realmente veem que somos filhos de Deus, que somos verdadeiramente nascidos de novo através da nossa comunhão com o Deus vivo. E isso implica confiança no nosso Pai. Saber que o nosso Pai vai cuidar de nós em qualquer situação. Saber que o nosso Pai vai nos socorrer em qualquer situação. Saber que o nosso Pai nos ama e mandou Jesus Cristo para nos salvar e nos limpar dos nossos erros e dos nossos pecados. E que ainda que todas as situações desse mundo possam estar contrárias a nós, contudo, nós podemos confiar em Deus e clamar a Ele, porque a última palavra é dele. Amém? O que nós aprendemos também? Que
que nós não podemos ficar paralisados pelo medo. Jamais. Jamais podemos ficar paralisados pelo medo. Em Josué, capítulo 1, verso 9, diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos nos ater aqui, irmãos. Não pasmes e nem te espantes. Tudo bem, você recebeu uma má notícia. Ok. Chora um pouco, mas enxuga as lágrimas e comece a colocar essa cabeça maravilhosa que você tem para funcionar. Não deixe as tuas emoções te dominarem a tal ponto que você não saiba para onde você deve ir. Não te pasme nem te espante, não permita que você fique paralisado. Você tem que entender. Recebi uma má notícia? Ok. Choro. Recebo aquele primeiro impacto de temor, mas no segundo momento eu vou procurar reagir, eu vou entender que eu preciso lutar e eu preciso entender que eu preciso lutar no natural e no espiritual. Amém, irmãos? O cristão que tem vitória, ele não fica paralisado diante dos desafios da sua vida. O cristão que tem vitória, ele reage às situações da sua vida. O cristão que tem vitória é aquele que não fica paralisado pelo medo. O cristão que tem vitória, o filho de Deus que tem vitória, o cristão que tem vitória é aquele que não fica com autopiedade e com peninha de si mesmo e cheio de autocompaixão e autocomiseração a respeito de si mesmo. É o cristão que reage, é o cristão que não é vítima, que não se coloca no lugar de vítima e fica sentado esperando que alguém venha fazer alguma coisa por ele, porque ele está morto de piedade dele próprio. Não, ele entende que ele precisa se levantar, que com o Deus dele, ele saltará muralhas, que nós podemos passar por qualquer tipo de prova, mas o nosso Deus não vai nos abandonar. E ainda que tivéssemos que passar e entrar numa fornalha de fogo ardente, como Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram, o quarto homem estará ali. Jesus de Nazaré estará ali. Nós sabemos que o nosso Deus não nos abandona. Naquele dia de tempestade, Jesus, o Nazareno, o Filho do Deus vivo, ele estava no barco daqueles discípulos. Jesus estava com ele, com todos eles. E quando eles começaram a se desesperar, eles começaram a clamar para que Jesus acordasse. E quando Jesus acordou, ele os repreendeu, porque eles tiveram pouca fé. E ele levantou-se e repreendeu a fúria do mar e repreendeu a fúria da tempestade, porque ele é Deus poderoso para repreender o que ele bem entender. E quando nós estamos junto de Cristo e Cristo está junto de nós, ele tem poder, irmãos. Ele realmente tem poder para mudar situações. Nós temos que entender que o poder que nós não temos, o nosso Deus poderoso tem. Nós precisamos nos colocar diante da presença do nosso Deus e entender que nós precisamos clamar por Ele no dia do medo, no dia desse medo paralisante, desse medo aterrorizante, no dia da nossa pior aflição, da nossa pior angústia, da pior notícia que nós possamos receber. Amém. Podemos ficar tristes? Podemos. Podemos chorar? Podemos. Podemos até ter um pouco de pena de nós mesmos por aquela situação? Podemos. É normal, é humano. Mas logo em seguida, irmãos, isso não pode passar no máximo de um dia. Porque quando a situação é muito difícil, nós temos que ir confrontar este medo. Nós temos que repreender este medo. Nós temos que espantar este medo usando as armas de Efésios, oração, clamor, súplica, jejum. Nós temos que nos levantar em fé, não aceitar os pensamentos de derrota, de terrorismo que as trevas, que o império das trevas, que o império do mal vai jorrar sobre nós. Amém? Vamos aprender também, irmãos, que nos dias das nossas maiores aflições, o que nós temos que fazer para sair desse círculo vicioso de medo, de pensamentos mentais negativos. Nós precisamos
apresentar em oração todos os nossos medos e receios ao nosso Deus. É o nosso Deus que faz todas as coisas. Em vez de ficarmos nos preocupando, em vez de ficar com preocupação em cima de preocupação, nós temos que substituir por oração. Precisamos substituir a nossa preocupação por oração. Irmãos, nós estamos vivendo dias que grande maioria dos cristãos não oram, mas querem ter vitórias. Nós estamos vivendo dias que o que mais nós escutamos são as pessoas pedindo: por favor, orem por mim. Por favor, orem por mim. As pessoas querem intermediários espirituais entre elas e Deus. As pessoas querem até mesmo pagar que as pessoas façam orações por elas. E por isso nós passamos e vemos tantas coisas tristes na face da terra. Eu quero te incentivar nesta noite a colocar como uma prioridade na sua vida um comportamento de transformação de uma vida de oração. Amém, irmãos? Vamos buscar a Deus de verdade, vamos nos conectar com o nosso Pai. Só Ele pode nos dar as respostas que tanto procuramos. Nós precisamos, para ter força espiritual, para enfrentar as demandas do ano de 2020 e as demandas do ano de 2021 que entrarão, nós precisamos verdadeiramente de um suporte espiritual diferenciado, de uma vida de oração diferenciada de tudo aquilo que nós fizemos até aqui. Amém? Vamos aprender então com a palavra. Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. O que é fazer os seus pedidos conhecidos diante de Deus? É falar para Deus, é orar, é entregar no altar de Deus, irmãos. Você precisa fazer as suas petições conhecidas de Deus. Os seus pedidos, as suas necessidades, as suas aflições. Você precisa tirar o seu tempo para estar com esse Deus maravilhoso que quer ouvir a sua voz. Sim, Deus já sabe o que você está passando, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas no mundo espiritual, irmãos, tudo se faz e tudo acontece por conta da palavra lançada, da palavra verbalizada. Você precisa entender que você precisa verbalizar. Você precisa abrir a sua própria boca e com a sua própria boca pedir socorro para Deus, para que o império das trevas escute o que você está falando também e saiba que você é um cristão temente e que você depende de Deus e que você está pedindo socorro para Deus, que você não é orgulhoso, que você obedece às escrituras, o que está escrito, que você é um cristão obediente, que você busca socorro no seu Deus, se humilhando diante da presença daquele que é o autor e consumador da sua vida. Amém, irmãos? Apresente então as suas petições, sejam todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Oração e súplicas. Você não vai somente orar um dia, porque muitas pessoas não estão tendo vitória nem resposta, porque oram somente um dia, um momento, uma hora, uma tarde. No outro dia não pegam mais, não clamam mais, não suplicam mais, não se dobram, não se humilham, não se vergam. Lá, desde a palavra de Isaías, o nosso Deus falava: irmãos, Deus disse que Ele não queria solenidades, rituais, que Ele queria um coração contrito, que Ele queria um coração sincero, que Ele queria um coração dobrado diante dEle. É isso que Deus, no ano de 2020, num ano de Covid sobre a terra, num ano de peste, Ele está pedindo que eu e você tenhamos o nosso coração contrito e quebrantado diante da presença dEle. Amém? E isso vai se dar e se realizar através das orações e súplicas. Nós não precisamos de rituais.
Nós não precisamos pagar para fazer trabalhos para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa vida. Nós não precisamos ir atrás de casas de adivinhação para jogar, gastar dinheiro com jogos. Tantos jogos de adivinhação que tem por aí, para que as pessoas fiquem dizendo o que está acontecendo, deixando de acontecer na nossa vida. Não, irmãos. Os nossos problemas, nós dobramos o nosso joelho e falamos direto com o trono de glória. Nós falamos com esse Deus vivo e extraordinário, este Deus que fez o céu e a terra. Nós apresentamos diante do altar desse Deus maravilhoso e ele nos dá vitória. Você crê? Se você não teve experiências com Deus através de uma vida de oração, eu te incentivo a partir deste dia chamado hoje, que você comece a dar prioridade total para que você tenha uma vida de oração consistente a partir do dia de hoje. Que você vai ver, que você vai começar a perder os medos, que Deus vai te encher com espírito de coragem, sabedoria e ousadia. Você vai notar que vai mudar muitas coisas dentro do seu interior, dentro do seu íntimo. Você vai ser uma pessoa muito menos angustiada, muito menos aflita, muito menos nervosa. Quem sabe você já dependeu de remédios, de comprimidos para acordar, comprimidos para dormir, tantas coisas negativas. E nada trazia paz, nada trouxe paz ao seu coração. Quem sabe você não consegue nem dormir direito à noite, porque está faltando paz de espírito, porque você tem medo do dia de amanhã, você tem medo do futuro. A sua alma está aflita, o seu coração, o seu espírito está angustiado, você está desconectado do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, se coloque em oração, se coloque em súplica, dobre esse joelho, converse com Deus. E para você que talvez não conheça esse Deus que eu estou falando, esse Deus vivo e você está assistindo essa live, que você possa dobrar o seu joelho dentro do seu quarto, na sua casa, e falar com esse Deus e pedir para Ele que Ele se revele para você, que você vai ver que Ele vai dar um jeito de se revelar a você, porque Deus ouve a oração de todos na face da terra, e Ele vai ouvir a sua oração, amém? E vai se revelar a você, amém? E é para você que está orando e não teve resposta ainda das suas orações, eu quero te incentivar, continue orando, continue buscando, continue suplicando, continue se humilhando, porque na hora certa, Jesus de Nazaré vai aparecer para você. Na hora certa, Jesus de Nazaré vai entrar portas adentro da sua casa. Ele vai entrar no seu barco. Ele vai estender a mão. Ele vai te socorrer. Nunca se soube que Jesus deixasse de socorrer um coração aflito. Amém, querido? Diz assim, orando com orações e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você vai ter paz. A oração vai te libertar de todo o medo. A oração vai fazer você dormir bem de noite, sem ajuda de medicamentos. A oração vai trazer alegria no seu coração. A oração vai trazer a presença de Deus até você. Você vai sentir até um cheiro diferente no seu quarto. Você vai sentir a presença de anjos, de flores, de rosas. Você vai sentir a presença de Jesus junto de você. A oração vai trazer a presença real dos santos anjos do Senhor, que vão entrar portas adentro da sua casa e vão alegrar o seu coração. Mas se você não orar, meu amado irmão, minha querida irmã que me assiste, você não vai vivenciar o mais de Deus na sua vida. Se você continuar nessa dependência, nessa necessidade da maioria de muitos cristãos dessa geração,
que vivem pedindo: você pode orar por mim? Ora por mim, ora por mim. Você nunca vai orar por você mesmo, por você mesma, pela sua casa, pela sua família. Você nunca vai se desenvolver espiritualmente. Você nunca vai conseguir se libertar deste medo paralisante, congelante, aterrorizante que talvez esteja tocando a sua vida até mesmo no dia de hoje. Porque é a oração que traz comunhão com o Deus poderoso. E a comunhão com Deus poderoso é que traz a unção poderosa dele sobre nós, que quebra todo o jugo das trevas, todo o jugo do império das trevas, todos os ataques do império das trevas, todas as ciladas do império das trevas, das obras infernais do império das trevas sobre a minha e sobre a sua vida, as ciladas do inferno que estão lançadas sobre a minha vida e a tua vida. É a oração, é a comunhão com o Deus vivo que vai quebrar a atuação, o poder do império das trevas sobre nós. Você não pode se esquecer que este medo, ele vem do império das trevas. Ele é um sentimento negativo que nós temos que rejeitar. Nós não podemos entender esse sentimento de medo que está aterrorizando a grande maioria da população da Terra. É um medo terrível que está vindo sobre todos nós para colocar muitas pessoas doentes da alma em cima da cama, doentes de depressão, com sentimentos de desejos de morte, com sentimentos de desejo de suicídio, com desistência de vida. É algo terrível, é algo do império das trevas, é algo do mal. Rejeite, rejeite em nome de Jesus. Se você está passando por estas situações que eu estou falando hoje, rejeite em nome de Jesus. Rejeite na sua vida, não aceite. Quando você sentir esses dardos inflamados tocando a sua mente, ferindo o seu coração, tomando conta dos seus ouvidos, rejeite. Se levante em oração. Você, homem de Deus que me escuta, se levante em oração, tome a autoridade espiritual da sua casa. Você, mulher de Deus que me escuta, se levante em oração, tome a autoridade espiritual da sua casa, se levante pelo poder da fé. Rejeite em nome de Jesus. Amém? Não deixa o medo te controlar os teus sentimentos, não deixa o medo controlar as tuas emoções, não deixa o medo roubar a tua fé, não deixa o medo roubar a tua fé, a tua crença. Amém? Os teus sonhos, os teus projetos, as tuas esperanças, não deixe em nome de Jesus. Nós vamos aprender também, irmãos, que nós não temos que temer as circunstâncias da nossa vida. Podemos receber más notícias, podemos ter medo de certas coisas na nossa vida, de enfrentar, entre outras coisas. Mas não podemos temer as circunstâncias. Não podemos ter medo de enfrentar as dificuldades, as situações adversas que aparecem na nossa vida no dia a dia. Salmo 118, verso 6, nos ensina isso. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Amém? Se Deus está contigo, não tema o que o homem pode te fazer. Agora nós temos que perguntar, nós estamos com Deus? Deus está contigo, mas a pergunta que eu faço para ti nesta noite, e você? Você está com Deus? Você está se colocando como Deus deseja que você se coloque? Você está buscando a presença de Deus na sua vida, na sua intimidade, como Deus deseja que você o busque? Você está se colocando verdadeiramente diante de Deus,
em humilhação e mostrando que você depende dele, que a sua casa depende dele, que a sua vida depende dele, que a salvação da sua alma depende dele, que a sua felicidade depende da presença dele. Ou você deseja o tempo todo andar sozinho, andar sozinha, ser independente, ser autossuficiente, decidir as coisas de você por você mesmo, pelo seu intelecto, pela sua racionalidade, pelo seu raciocínio? Como é que você tem estado com Deus? Deus é com você, mas você é com Deus? Enoque foi com Deus. Enoque andava com Deus. E Enoque foi transladado por Deus. Ele foi recolhido aos céus, vivo por Deus. Enoque teve a graça de não ter que passar pela primeira morte, porque ele andava com Deus. Ele era amigo de Deus. Ele era dependente de Deus. Ele queria andar com Deus mais do que qualquer outra coisa na vida dele. E nesta noite eu quero te dizer uma chave de vitória, uma chave para afastar esse medo terrível que às vezes pode vir tocar o teu coração, que às vezes pode vir tocar a tua mente, que às vezes te embaraça, te enrosca, te coloca em situações difíceis, te coloca em situações de labirinto na tua vida, situações que tu acha que tu não vai vencer. E quanto mais você pensa que não vai vencer, mais paralisado você fica. Mais paralisada você fica. Eu quero te dar uma chave de vitória. Ande com Deus, como Enoque andou. Deseje andar com Deus, como Enoque desejou. Busque a presença de Deus até que Deus se manifeste na tua vida poderosamente, como sendo teu amigo diário, para que então você possa de fato andar com Ele e a presença dele venha sobre ti. E esta glória vai afastar todo o medo da sua vida, todo o medo do seu dia de amanhã, todo o medo que o império das trevas tenta todos os dias enviar das trevas, do inferno, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Amém? É uma chave de vitória que eu estou dando para você e para mim, que o Espírito Santo está dando para você e para mim nessa noite, uma chave de vitória, para que você possa abrir a porta da vitória, a porta da libertação de todo o medo que tem atingido você, quem sabe, até o dia de hoje. Vamos à frente. Outra coisa que nós temos que desenvolver, irmãos, é aprender a perder o medo da morte. Nós temos que aprender a nos preparar para parar de temer a morte. Por quê, pastora? Porque a morte, irmãos, ela é um dos gigantes que nós vamos ter que enfrentar aqui nessa terra. Um dia, a morte do nosso corpo físico vai chegar e nenhum de nós sabe qual é o dia e a hora. E quando chegar o nosso momento, nós vamos ter que entregar esta matéria nas mãos do nosso Pai. E para que nós não venhamos a ter medo desta passagem, nós temos que aprender a desenvolver uma comunhão profunda com o Espírito Santo, com o Espírito do Deus vivo, para que nós estejamos preparados o dia que o nosso Pai Celestial nos chamar. E que nós tenhamos intimidade com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, para que nós venhamos a entender de verdade que a morte não existe. Não para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vamos morar na eternidade. Todas as pessoas que nós amamos e que nos relacionamos aqui na terra, as pessoas que já receberam ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré como o único suficiente Salvador, elas têm direito à eternidade
através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Irmãos, as pessoas que nos relacionamos, que já são do Senhor, ou que nós ganhamos elas para o Senhor e que elas aceitaram, elas se confessaram arrependidas dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, elas lavaram o seu coração no sangue de Cristo Jesus. Estas pessoas, irmãos, elas têm direito à eternidade. E quando nós partirmos daqui, nós vamos nos encontrar com todas elas, inclusive com todos os nossos parentes sanguíneos, que já aceitaram e confessaram o Senhor também. Nós vamos estar juntos novamente. Para nós, a primeira morte é um gigante que deve ser enfrentado? Sim. Ninguém vai poder enfrentar por nós. Um dia nós vamos partir daqui. E é por isso que o Senhor quer que nós venhamos a aprender, a enfrentar este medo e a vencer este medo, através da intimidade, da comunhão com o Espírito Santo, através da oração e do diálogo diário, conversar com o nosso Pai. Diz assim a palavra, Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria o mal algum, porque estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. E em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, até mesmo se andássemos no vale da sombra da morte, o Senhor estaria ali conosco. O Senhor estaria ali segurando as nossas mãos. O Senhor estaria ali junto conosco. O Senhor estaria ali cuidando de nós. O Senhor estaria ali nos dando força. O Senhor estaria ali nos amando. O Senhor estaria ali nos consolando. O Senhor estaria ali e estará lá o dia que nós precisarmos. Amém? Nós não partiremos daqui, irmãos, enquanto não for a nossa hora. Não importa diagnósticos médicos. Não importa aquilo que os médicos da terra digam. Tem um médico que é o médico de excelência. Existe um médico que é o médico dos médicos, é o médico por excelência. O nome dele é nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. A última palavra é do Senhor. Como ele fez com Lázaro, que ele deixou a todos de queixo caído. Porque depois de 4 dias de morto, ele ressuscitou a Lázaro. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você pensa ou que eu penso, do que eu imagino ou do que você imagina. Esse Deus que nós servirmos, irmão, é maravilhoso. Ele está cuidando de você, não temas. Ele está cuidando de mim, não temas. Ele está cuidando dos nossos dias, não temas. Em vez de temer, ore. Em vez de se preocupar, ore. Em vez de ficar chorando o tempo todo, se aproxime de Deus. Em vez de agasalhar os pensamentos negativos, de tristeza, de perda, de aflição, de morte, de angústia, substitua pela palavra de Deus. Colhe versículos pela casa. Colhe versículos no seu refrigerador, na sua cozinha, pelos seus armários. Tudo posso no poder daquele que me fortalece. Com o meu Deus eu salto muralhas. O meu Deus é o médico dos médicos. O meu Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades na cruz do madeiro. Eu sou curada, eu sou sarada pelo sangue poderoso de Jesus.
Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tenho uma mente sadia, eu tenho uma mente curada, eu tenho uma mente sarada. Eu repreendo os pensamentos negativos, eu repreendo e rejeito os pensamentos de medo, eu repreendo todos os pensamentos de morte, de destruição, de doenças, de enfermidades, de catástrofes, de abominações. No nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, a minha mente é sadia, a minha mente é limpa, a minha mente é cheia do poder e a graça do Deus vivo todo-poderoso. Eu abençoo a minha mente, eu abençoo os meus ouvidos, eu abençoo o meu coração. Oh, glória, coisa linda, né? Irmãos, nós temos que enfrentar também a ansiedade, porque a ansiedade, ela gera medo, ela gera temor. Nós temos que repreender quando começam os pensamentos de ansiedade, sensações de ansiedade. Se perceba, saia de casa, vá para a rua, vá tomar um sorvete, faça uma caminhada, faça um esporte, pegue uma bicicleta, ande de bicicleta, deixe o vento bater no seu rosto, comece a falar com Deus pedindo para mudar os seus pensamentos, para mudar a direção dos pensamentos. Diga ao Senhor, Senhor, eu nasci de novo, eu passei pelas águas, eu rejeito essa ansiedade, eu não aceito esta ansiedade na minha vida. Eu entendo que esta ansiedade é um sentimento negativo que procede do império das trevas. Eu não aceito me sentir desta forma. Eu rejeito este sentimento em teu nome, Jesus. Limpa a minha mente com o teu sangue, Jesus. Amém, irmãos? Nós temos que aprender a guerrear com as armas certas. O inimigo muitas vezes vai falar na sua mente que o que eu estou falando aqui é uma mentira, que é uma bobagem. Mas eu quero te incentivar que se você realmente aplicar essas verdades tão singelas que eu estou passando para você através da palavra de Deus, você vai perceber que muitas coisas vão mudar na sua vida. Você vai se sentir melhor, você vai se acordar melhor, você vai dormir melhor, você vai fazer as suas atividades do dia de melhor do que você tem feito até o dia de hoje. Quem sabe até mesmo utilizando medicações que não precisaria se você se aproximasse de Deus mais do que você tem se aproximado. E se você rejeitasse aquilo que as trevas plantam na sua mente e no seu coração. Se você rejeitasse, se você aprender a rejeitar verbalmente, audivelmente, para que você escute, o mundo espiritual escute também, para que o reino das trevas percam a legalidade de tocar as suas emoções e de tocar a sua mente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, que confirma essa palavra que estou falando para você. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você entende, irmão? Você entende, minha querida irmã, que ele tem cuidado de você? Ele tem cuidado de você, você pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Você não precisa de um ansiolítico. Você não precisa de mais uma medicação dentro dessa sacolinha de remédios que talvez você carregue para baixo e para cima. Você não precisa. Você precisa de mais comunhão com Deus vivo. Você precisa aprender as técnicas, as regras espirituais para você rejeitar aquilo que acontece dentro da sua mente, dentro do seu interior e dentro do seu coração. Não aceite, não receba, rejeite. Rejeite. Você é um filho amado de Deus, curado por Deus, salvo por Deus, lavado pelas águas do Espírito Santo. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Busque a força do Espírito Santo de Deus dentro de você. E não aceite ser dominado, ter a sua mente dominada e as suas emoções dominadas
pelo reino das trevas. Amém? Você foi chamado para ser da luz, porque você é do reino da luz. E Jesus te resgatou do reino das trevas para que você vivesse abundante, a vida abundante que Ele deseja para você. E o reino dos céus é tomado por esforço. Então você tem que se esforçar, mas se esforçar da maneira certa, se utilizando das armas corretas e se utilizando da palavra de Deus em benefício da sua vida e da vida daqueles que você ama. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 29, 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Você está vendo? Aquilo que você pensa e aquilo que você sente retorna para você e para a sua vida. Se você ficar com medo de muitas coisas que lhe possam acontecer, isso acabará retornando para você como uma realidade. Você vai agir como um imã que vai atrair coisas ruins. Aquilo que você está jogando, liberando no mundo espiritual, vai retornar. Nós estamos num universo cósmico. Todas as coisas são interligadas. A palavra de Deus em Provérbios também diz que assim como o homem pensa, assim lhe sucederá. Isso também está em Provérbios. Por isso nós temos que aprender em Romanos 12, 2. Renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos limpar os nossos pensamentos. Nós precisamos limpar os nossos pensamentos. Nós precisamos pensar sobre o que nós estamos pensando. Fazer uma limpa, fazer uma faxina. Entender se aqueles pensamentos são nossos mesmos ou se são dardos inflamados das trevas para nos entristecer, para nos enfraquecer, para nos desanimar, para fazermos com que nós venhamos a desistir, para que nós venhamos a ficar tão desesperados com medo do futuro, que nós não consigamos nem clamar, nem orar e nem lutar. Ou seja, nós vamos ser derrotados pelo nosso próprio medo. Salmos 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Tá vendo, irmãos? Se você acredita na palavra de Deus, você vai acreditar nessa palavra que você está recebendo. Que se você buscar ao Senhor de todo o teu coração a partir desse dia chamado hoje, o Senhor Deus Jeová, o Senhor Deus Jesus Cristo de Nazaré e o Senhor Deus Espírito Santo de Deus, eles vão livrar você, eles vão libertar você de todos os teus temores. Aqui diz assim, ó, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, todos, é todos. Todos é tudo, é absolutamente tudo. Você está compreendendo? Tudo é tudo, absolutamente tudo. Não diminua o seu Deus, não diminua o tamanho do seu Deus. Ele tem poder para mudar a sua vida, mudar a sua sorte, mudar a sua mente, mudar a sua circunstância, mudar a sua situação, transformar qualquer dificuldade na sua vida em bênção. Ele é Deus poderoso para fazer o que Ele imaginar, o que Ele bem entender. Mas por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ponto. Não subestime o seu Deus. Não diminua o tamanho do seu Deus. Amém? E vamos terminando aqui, irmãos, com esta palavra. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão
para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Eu vou ler de novo para você. Guarde esta palavra no seu coração. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba também significa pai na língua aramaica, só para você saber. Meu irmão e minha irmã, você não nasceu para viver atemorizado. Você não nasceu para viver escravizado pelo medo. O medo não procede do reino dos céus. O medo procede, este medo paralisante, congelante, aterrorizante, que te impede de ser tudo aquilo que Deus deseja que você seja, é um medo maligno, é um medo que vem do império das trevas, é um medo que você tem que repreender, é um medo que você não pode aceitar, é um medo que você tem que rejeitar. Não permita que as suas emoções descontroladas descontrolem você, dominem você, ditem o caminho das tuas decisões. Domine-se através de uma vida de oração e de jejum e de leitura da palavra. Busque crescer na fé. Busque crescer a sua intimidade com o Deus vivo. Porque tudo é possível àquele que crê. E um dos frutos do Espírito Santo de Deus é domínio próprio. Se um irmão seu na fé consegue enfrentar a sua vida, decidir gerir a sua vida, administrar a sua vida, se controlando através dos frutos do Divino Espírito Santo, como, por exemplo, o domínio próprio, isso significa que você também consegue. Porque nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele não tem filhos especiais, filhos que ele ama mais do que os outros filhos, e que ele deu facilidades para esses filhos que ele não deu a outros. Ele nos ama da mesma forma. Amém? Você não é mais do que ninguém, mas também você não é menos do que ninguém. E você tem tudo que você precisa para você ser um vencedor, para você ter uma vida abundante, para você ter uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida cheia da presença de Jesus na sua vida, cheia de harmonia na sua casa, cheia da paz de Cristo Jesus. Basta que você convide Ele de verdade para morar dentro da sua arca, que é a sua casa, e que você venha espantar o império das trevas, que você venha expulsar o império das trevas de dentro da sua casa, para que eles não possam ter domínio sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre as suas atitudes. E vai junto todo o medo embora, porque a presença de Jesus manda o medo embora. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo e que aquele que é pleno do amor de Deus não teme. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Muito obrigada por estar comigo até aqui e assistir essa pregação até o final. Não saia deste canal sem curtir. Curte aí esta mensagem. Amém? Compartilha. Não esquece de compartilhar, ao menos com mais uma pessoa. No seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Compartilhe. Alguém precisa ouvir essa mensagem, como talvez você também precisasse. Amém, queridos? Seja um evangelista através deste canal. Use essas lives para evangelizar outras pessoas, para abençoar com a palavra de Deus outras pessoas. Amém? Um grande abraço. Deus os abençoe. Um ótimo final de semana e um início de semana que vem
cheio de vitória, em nome de Jesus de Nazaré.